não ser um expert em empatia, em reciprocidade, dos seus ajustes sociais, mas algumas habilidades devem ser ensinadas. É aquilo que eu falei, nós vamos mostrar o mundo. E, claro que eu vou mostrar o mundo para uma criança de 1 ano de uma forma, de 2 anos de outra forma, de 3, de 4, de 5, conforme a maturidade do seu desenvolvimento vai acontecendo, eu vou apresentando para a criança. Então, ele pode não ser igual a outra criança, mas ele simplesmente vai fazer esses ajustes se houver alguém responsável por fazer auxiliar nesses ajustes. Então, vamos lá? Continuando. Devemos sempre, eu como profissional, vocês como futuras profissionais, devemos sempre procurar identificar a causa de um comportamento alterado. Primeiramente, 2 palavrinhas mágicas: observar e investigar. Aconteceu, mas por quê? Quantas vezes eu vi meu neto totalmente alterado e ninguém sabia o que estava acontecendo? E eu disse para o meu filho: filho, você tem que observar e investigar o que está acontecendo. Mãe, mas eu não sou mágica. Eu falei: não, mas você é pai. Você tem que ver o que está acontecendo, o que antecede este comportamento. E muitas vezes, na antecipação deste observando e investigando, às vezes por causa de uma roupa que foi comprada e não foi lavado, etiquetas que não foram tiradas, sapatos que ele não gostava, tá? Nos ambientes, às vezes, cores das paredes, quadros das paredes, mas eu vou, daí tem que tirar tudo, professora? Não. Nós vamos antecipar. Olha, você vai na casa de fulano, vai ter esse quadro, aquele outro. Então, quer dizer, o que acontece? Nós temos que ter um manual. Eles são crianças muito inteligentes, mas eles precisam de alguém que possam antecipar todas as situações novas. Nós temos que dar informações para esse cérebro, nutrir o cérebro da criança autista com as experiências sensoriais. E às vezes eu vejo professores falando assim: deixa as crianças brincarem ali. Gente, criança autista nunca vai chegar a lugar nenhum se eu não auxiliar ela, nutrir esse cérebro de experiências sensoriais. Nutrir o cérebro de experiências sensoriais. Quando nós temos uma criança recém-nascida, o que um pai faz? Chega numa sala e fala: olha o espelho, olha a lâmpada, olha aquele objeto, olha essa cor. Nós mostramos o espaço para a criança. Isso nós temos que fazer sempre com a criança autista, mas antes dela ver e reconhecer o espaço. Porque quando ela chega, ela não sabe o que fazer. Ela não sabe o que fazer. Então, as crianças TEA precisam de profissionais que se envolvam com seus ajustes. Então, eu falo agora como profissional. Você que está assistindo, quanto conhecimento que nós precisamos ter, absorver, conhecimentos teóricos aliados a conhecimentos práticos, para que a gente possa trabalhar com a criança autista. Porque cada criança autista, uma é única. Mas eu fiz um trabalho maravilhoso com um fulano o ano passado. Mas quando você pegar outra criança autista, são outros ajustes, outras antecipações, outras observações, outras investigações. E com isso, eu estou melhorando o desenvolvimento da criança autista. Melhorando. Então, vamos falar mais um pouquinho como reconhecer este comportamento agressivo. Vamos falar mais um pouquinho. O aluno TEA tem grandes dificuldades de interpretar as informações. Olha bem o que eu escrevi aqui. Tem dificuldades de processar e interpretar as informações que ocorrem no seu corpo, internas. Gente, quem é que um dia não chegou para a amiga e disse assim para a amiga assim: mas eu tô com uma coisa ruim. Daí a amiga pergunta: mas o que é essa coisa ruim? Daí você fala: não sei. Nem nós, muitas vezes, não conseguimos entender o nosso interior.
as nossas questões internas. E a nossa criança autista também tem muitos sistemas sensoriais escondidos. É o nome que nós damos para isso. É um nome científico. Sistema sensorial escondido, que está dentro da criança. Mas espera aí, eu já fiz tudo por ela e de repente ela se alterou. Diante de um ambiente, diante de um cheiro que ela já está cansada de sentir esse cheiro, diante de um som que ela está cansada, mas ninguém sabe o que está acontecendo com esta criança sensorial escondido, que nós chamamos internas, coisas internas. Então, o que somos nós? Às vezes eu já conheço muitos adultos autistas que estão se descobrindo depois no universo autista, que ele fala assim, de repente eu não sei o que aconteceu comigo. Ele não sabe definir, até nós muitas vezes não definimos, mas a pessoa autista às vezes não consegue definir. Mas por que eu briguei com fulano? Por que eu saí correndo de determinado lugar, não quis resolver o problema? Estava incapacitado. Por quê? Porque eu não consegui fazer os ajustes por questões internas. Então, olha bem, além da hipersensibilidade, além de antecipar os comportamentos, além de reconhecer todo o sistema sensorial, eu também tenho que fazer auxiliar a criança a interpretar as informações internas dessa criança. Professora, eu não sou mágica. Nós não somos mágicas, mas nós somos profissionais. E todo bom profissional está atento ao que está acontecendo. Às vezes são dores, às vezes são, muitas vezes, questões de agonia, questões de alma, mas principalmente questão de dores. A criança autista não é capaz de dizer, olha, está doendo a ponta desse dedo. Olha, isso daqui está me incomodando, eu retiro e coloco novamente. Está doendo. Isso são questões internas. E que a criança autista não é capaz de definir, mas ela vai aprender. Mas, professora, novamente eu vou usar isso, não sou mágica, mas nós somos profissionais. Então, vocês estão sabendo já, com esta aula pequenininha, com a informação importante, são questões internas que a criança consegue fazer os ajustes. E, consequentemente, muitas vezes, um comportamento alterado e uma agressividade. Numa crise de comportamento agressivo e repetitivo, é essencial saber como proceder. Quais são os gatilhos que acontecem para ela ter esse comportamento? Às vezes, todo dia, antes do recreio, ele tem aquele comportamento alterado, ele agride todo mundo. Eu preciso saber o que acontece antes. Demorou para mim perceber que, às vezes, o gatilho de algumas crianças eram barulhos, eram questões de... Numa sala de aula, quando você entra, está meio friozinho, de repente está esquentando, ele não sabe dizer, olha, vou te tirar a blusa para mim, por favor. São questões muito pequenas e que isso é capaz de alterar e deixar uma criança com um comportamento alterado. Então, todas as vezes que você vê, você precisa observar. Está acontecendo isso todos os dias, em tal horário. Ah, mas acontece quando o pai vem buscar. Por que o pai vem buscar? Porque o pai vem uma vez a semana e todos os dias vem a mãe. Então, nós temos que anteceder. Olha, hoje quem vai buscar é seu pai. Então, a gente precisa ter algumas pistas, algumas cartas na manga para poder trabalhar com a criança autista. E essas cartas na manga chama-se conhecimento. A relação entre agressividade e autismo é um dos primeiros sinais de alerta que muitos pais precisam de orientação. Se nós, que somos profissionais, precisamos de orientação, quanto mais a família. Ela não sabe o que fazer. Enquanto os comportamentos agressivos do meu neto, que não saía da crise, que meu filho ligava, falava, mamãe, não sei o que está acontecendo. Crise de 2, 3 horas. E daí? Ah, mas essa criança é mal educada. Quantas vezes eu já vi isso? Quantas vezes eu já vi pais falar, em casa se resolve essa situação, você piora a situação.
Se você realmente tratar um comportamento alterado com alguma punição física, você potencializa aquele comportamento. Potencializa este comportamento. Por isso eu tenho que saber. Não adianta deixar de castigo. Vou pôr ele no cantinho para pensar. Quando um comportamento está alterado, eu tenho que ver o que eu posso fazer. Tá bom? O que eu posso fazer.